A gente está até agora tentando entender aí essa convocação do Dorival, só com um camisa 9 de origem. E para complementar a nossa resenha, o VSR postou os números dos outros camisa 9 que estavam na pré-lista e acabaram não sendo chamados. Então, estou aí com meu amigo Rodrigo para a gente já iniciar essa polêmica. O que você tem a dizer aí, meu parceiro? E quem foi chamado foi o João Pedro, né, cara? O cara que talvez estava sendo menos cotado desses que estavam na pré-lista do Dorival. Muita gente estava achando que finalmente seria a chance do Yuri Roberto. Muita gente seria achando que seria o retorno do Endrick à seleção brasileira. E o Igor Jesus era outro que ninguém queria também de volta na seleção. É um cara muito questionado desde a primeira vez que foi chamado, apesar de ter jogado bem com a camisa da seleção. Mas hoje a gente vai ver aí, cara. Vamos falar mais ou menos do porquê que a gente acha que o Dorival chamou o João Pedro ao invés desses caras que estavam mais cotados, né? O que que tu acha, Nicolau? Por Pô, que que ele cara, eu chamou o acho. João Pedro? Cara, eu não tenho nada contra o João Pedro, não. Mas até porque ele joga num bom campeonato, joga lá na Inglaterra. E acho que ele até tem nível, sim, cara, para a seleção brasileira. Só que eu acho que na fila ele tá atrás do Endrick, que vem disputando ali pelo Real Madrid vaga com o Mbappé, que no momento é um dos melhores atacantes do mundo. O Igor Jesus, eu acho que muito da boa fase dele foi reflexo daquele Botafogo que vinha jogando muito bem. Yuri Alberto, eu acho que até merecia uma vaga como esse segundo camisa 9 ali, que o Dorival acabou não chamando. Mas, na minha visão, pelo nível de competitividade e por abraçar muito bem as oportunidades que ele teve, não sendo o titular do Real Madrid, eu acho que o Endrick tinha sim que ser chamado. Eu acho que o Endrick ele teria muito a agregar na seleção em questão de estar numa liga competitiva. A La Liga não é tão competitiva para o Real Madrid, mas ele joga partidas difíceis ali, até mesmo de Champions League. Então, acho que o Endrick foi um pouquinho injustiçado nessa convocação. Cara, o Dorival desde o início vem dando sinais de que ele não gosta do Endrick como atacante. Como pessoa, com certeza não tem nenhum problema. Mas o estilo de atacante do Endrick, eu acho que o Dorival não gosta de jogar com esse estilo de atacante. E ele vem mostrando isso. E umas outras convocações que ele ficou fora, tipo assim, ainda se justificava que ele estava tendo menos minutos no Real Madrid. Mas agora ele voltou a entrar, voltou a fazer gol e tal, tá mais dentro do elenco do que ele estava numa época atrás. E dessa ficou muito claro agora pra mim de que ele realmente não pretende chamar o Endrick, mesmo que esteja em boa fase. A menos que ele fosse titular lá do Real Madrid metendo gol, aí não tinha como ele negar. Mas eu acho que até no início, as primeiras vezes que ele chamou, foi porque ele queria tentar o Endrick. Vamos conhecer ele. Eu nunca trabalhei com o Endrick, vou conhecer pra ver se eu consigo trabalhar com ele. Porque talento todo mundo sabe que ele tem, né? O próprio Dorival. Não tem como negar isso. Mas depois que ele trabalhou um tempo com o Endrick e viu que não bate o estilo de atacante que ele gosta de jogar, eu acho que ele deu uma desistida, entendeu? Ainda mais que o Endrick é reserva lá onde ele tá, aí complica ainda um pouco mais a situação. Se ele estivesse jogando e fazendo gol sempre, o cara ia tentar encaixar ele. Mas o João Pedro é um cara que também praticamente eu acho que não vai jogar. Ele vai estar no banco. Eu acho que o Dorival vai insistir numa coisa que eu não gosto de ver na seleção, que é o Rodrigo jogando de falso 9. E talvez ele até use o Matheus Cunha, que tá todo mundo querendo ver ele para ser o reserva do Neymar, né? Ali na camisa 10, que é como ele tá jogando no Wolverhampton, jogando muito bem. E mas antigamente o Matheus Cunha era chamado para a seleção para jogar com a 9. Não sei se tu lembra. Até na seleção olímpica, ele já vestiu a 9 da seleção algumas vezes nas convocações. Só que ali ele nunca foi bem na carreira dele. Passou pelo Red Bull Leipzig, Atlético Madrid e na seleção, e nenhum desses times ele conseguia fazer muitos gols e nem na seleção. Agora no Wolverhampton ele jogando um pouco mais recuado, ele melhorou, entendeu? Mas o Melhorou próprio mesmo, João cara. Pedro é pro banco. Não entendi. O próprio João Pedro eu acho que tá indo pro banco. Ele não vai jogar ali mesmo no centro do ataque. Eu também acho que a vaga dele não é cativa. Eu fico um pouco chateado do nosso camisa 9 ter um aproveitamento tão baixo, como o pessoal pode ver aí na imagem. Ele até teve uma boa frequência de jogos, né? 10 jogos, mas só fez 3 gols.
ou seja, ele precisa de quase 3 partidas para fazer um gol. Isso não é um número que a gente espera de um atacante. Número por número, eu sei que não diz muita coisa, mas mesmo o Endrick entrando poucas vezes, né, esses 19 jogos do Endrick, eles são a maioria entrando, até porque você pode ver que a minutagem dele é muito baixa. Ele tem quase o dobro de jogos do João Pedro com a metade dos minutos. Você vê que o Endrick, a maioria dos jogos, ele não começou como titular e ele tem mais gol do que o João Uhum. Pedro, que foi convocado. O estilo é um pouco Sim. diferente, mas eu acho que o Endrick, ele é um camisa 9 de origem, apesar de não muito alto, mas com boa presença de área. Não querendo ser injusto também nos meus comentários, o Yuri Alberto é um cara que eu queria que fosse chamado pelo menos uma vez ali, nessas eliminatórias, em alguma dessas datas FIFA aí que tivesse, porque, querendo ou não, ele vem fazendo bastante gol, então, de repente, com um time bom, ele poderia performar melhor. Foi bastante queimado durante aquela época, e eu acho que é difícil você reverter essa imagem quando a galera tem uma imagem de que você é caneludo, que você é bagre. Ele já inverteu essa imagem, já mudou o cenário, mas ainda paga um pouquinho esse preço. E se fosse para fazer uma pequena lista aí de prioridade entre esses jogadores, eu não levaria o Estevão, apesar de que está jogando muito bem, mas porque ele é ponta e joga disputando vaga ali com jogadores que eu acho que dificilmente vão sair da seleção. E eu levaria no lugar do Estevão o Endrick. Pela questão da escolha do João Pedro, eu até deixaria o Endrick como meu titular, eu daria essa oportunidade para ele, mas brigando por essa vaga ali com o João Pedro. Então, um jogo começaria com um, no outro jogo começaria com o outro, para estudar e ver quem iria se comportar melhor. Cara, vou te falar uma coisa. O Endrick, ele não ia botar de titular, tipo, apesar de tu achar, porque o Dorival é um técnico, pra mim, não tem competência suficiente pra estar na seleção, porque não sei se você concorda. Eu acho que, tipo assim, ó, ele não tem que convocar se adap para se adaptar ao estilo dele à seleção, porque a seleção não tem que ser os que estão em melhor fase. Então, se o Endrick é o cara que tem maior aproveitamento em gols, em minutos em campo, num campeonato muito mais difícil do que, por exemplo, o Yuri Alberto, que você prefere, por que que ele não é o cara chamado, entendeu? Porque o Dorival não consegue se adaptar a ele. Ele tem o jeitinho dele de jogar, que é com o 9 ali de área, que faz pivô, que aquele 9 ali grandão de área, e ele não abre mão disso. E é capaz do Endrick não ir para a Copa do Mundo. Tô desconfiando já que o Endrick vai acabar não indo para a Copa, entendeu? Sendo que é muito melhor do que o João Pedro, entendeu? Eu acho, não acho que o Yuri Alberto esteja acima do Endrick, né? Eu queria apenas ver ele ali, porque foi um jogador que se destacou bastante no ano passado e vinha se destacando esse ano, mas ele realmente perde alguns gols assim meio Eu tenho um problema, inacreditáveis. cara. Eu tenho um problema com os caras que perdem uns gols inacreditáveis Isso, desses. isso Porque daí para da mim é mesma um forma que tu levar um goleiro que de vez em quando franga franga. pra Copa do Mundo, Exatamente. Eu entendeu? acho que isso daí é uma coisa que não pode acontecer, principalmente numa Copa do Mundo, onde qualquer detalhe é crucial. Tem ainda uma outra questão que eu acho que o Endrick poderia performar bem na seleção brasileira, que é a questão dele ter entrosamento com, bem possivelmente, os dois titulares que jogam com ele no Real Madrid. Tudo bem que ele não tem tanto entrosamento em campo, mas ele treina no dia a dia, de vez em quando joga junto, quando entra ali no meio do jogo, e que é o Vini Júnior e o Rodrigo, que eles jogam lá na Espanha, no mesmo time. Acho que até tem ajudado o Endrick nessa adaptação, tem muito provavelmente dado ali alguns toques para o Endrick, para ele poder se comportar melhor dentro de campo. Acho que o Endrick é um jogador muito raçudo, é um cara que, quando ele está em campo, você vê que ele leva um pouco para o pessoal a questão de ganhar ou perder, a questão de marcar um gol ou não. E isso eu gosto, acho que a seleção precisa disso. É um jogador que eu vejo valorizando as oportunidades que ele tem, não só em números, mas na vontade dentro de campo. E eu acho que o Endrick também é um jogador no estilo bem moderno. Ele é um jogador com muita força física e ele tem uma boa velocidade, uma boa finalização também. Ele poderia ser um pouquinho mais alto, aí ele seria um jogador assim fora de série, porque aí ele também teria a possibilidade da cabeçada.
Mas eu vejo o Endrick muito acima dos que ele está concorrendo. E eu não entendi ele não ter sido chamado, entendeu? Acho que o Uhum. Endrick, em termos de produtividade dentro da seleção brasileira, ele seria muito mais utilizado do que o Estevão. É, cara, é porque o Estevão vem numa grande fase também, né? Eu até discordo do que você falou em relação a tirar o Estevão pra botar o Endrick. O Estevão vem na melhor fase dele até hoje. E talvez ele brigue com posição com o próprio com o próprio Savinho pra entrar no segundo tempo, entendeu? E capaz dele entrar e o Savinho não, entendeu? Pela fase que ele vive. Mas ele não vai ser titular realmente, né? E o Endrick Eu não acho, seria titular com o Dorival também, cara. Tem que pensar que é o Dorival ali na frente. Se fosse a sim, gente, não era esse. Se fosse a gente, era Endrick jogando. Mas na, como é ele, ele vai ser banco e vai entrar no finalzinho do jogo, como ele já fez várias vezes, entendeu? na minha visão também, o Endrick seria titular nesse momento. Eu acho que o Estevão, ele é um ótimo jogador. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. A gente já até comentou em outros vídeos aí que ele lembra muito o Neymar na época do Santos, né? Não no mesmo nível, mas mesmo estilo de jogo. Acontece que eu acho que o estilo do Estevão, a gente tem já ali outros jogadores que fazem muito bem essa função em um nível de competitividade muito maior, com uma experiência, assim, com mais experiência. Uhum. E camisa 9 é uma carência, entendeu? E eu acho que o camisa 9 ele é insubstituível até mesmo pelo que você falou, esse jogador que você não gosta do atacante que perde gol fácil, porque isso é uma coisa inadmissível. E eu acho que o atacante ele é o único cara que pode ser cobrado quando acontece isso. Se o atacante ele deixa de fazer gol, ele é cobrado. E assim, nesse caso a gente só tem um atacante que ali, até pela sua análise aí, que eu até concordo, pode ficar no banco da seleção, que é o João Pedro. Então, quem vai ser o nosso homem-gol? A gente vai dividir os gols. Isso é muito bom, mostra que a seleção tá todo mundo jogando bem, todo mundo participando. Mas a gente tem que ter um homem-gol. Aquele cara que a gente vai buscar, o cara que vai decidir, que vai fazer o gol do 1-0 numa oitava de final de Copa do Mundo. E a gente não tem esse cara. É o Vini, cara. É o Vini. Ele não nunca entregou isso na seleção brasileira, né? Né? Ninguém entregou dessa galera toda aí até hoje. Nenhum Só o deles. Neymar que não é a função dele. Eu acho Exato, que não. principalmente hoje, com a idade que o Neymar tem, ele precisa ele precisa de uma companhia, tanto nas pontas para ele botar a galera para correr, com a visão de jogo dele. E eu acho que cairia muito bem um atacante rápido como o Andy que é, ao invés de um atacante pivô. Mas Uhum. essa é uma opinião minha, assim, porque o Neymar mesmo nesse estilo de jogo, ele ainda tem jogado com velocidade, e ele ainda vai evoluir. Boto fé. Então é isso, rapaziada. Comentem aí qual desses você preferia que tivesse sido convocado. Deixem aí nos comentários pra gente. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal se você gostou. Tá rolando vídeo sempre aí. Eu, Nicolas, Fernando. Hoje ele não tá aí, mas ele tá sempre aí. E já já tem live, hein? Esse vídeo vai sair já já aí no YouTube, mas tem live hoje, beleza? Valeu. É isso, rapaziada. Finalizando esse vídeo aí. Tamo junto. Deu quantos minutos?